antes de conhecer a Força Jovem, eu tive uma infância muito triste, na qual eu presenciei a separação dos meus pais, ainda muito jovem, com 5 anos, e simultaneamente também foi na altura em que eu tive um acidente de viação, na qual eu ia perdendo o meu braço direito. Nessa altura, em Angola não conseguiram resolver a situação e deram notícia de que eu poderia ser amputado. Eu viajei para Portugal de emergência para então poder recuperar o meu braço e não ser amputado. E nessa altura a minha avó deu-me todo o apoio, mas mesmo assim eu cresci, era uma criança que sentia a necessidade do amor, do afeto dos pais, que eu nunca tive. Comecei a estudar e na escola primária eu senti ainda mais isso quando eu via que os meus colegas todos tinham pais, os pais iam buscá-los e eu não. Eu sempre ia para casa sozinho, porque a minha avó também já tinha uma certa idade, então isso foi-me afetando um pouco mentalmente. Gozavam comigo por causa da minha deficiência no braço e eu cresci assim um tanto revoltado. Eu não tinha um suporte que me levantasse. Fui crescendo, fui evoluindo, até que comecei a ter o desejo de jogar futebol. Devido às amizades que eu conheci nesse mundo do futebol, pronto, era um tanto conhecido na minha zona, no meu bairro, tinha uma certa fama e essa fama foi-me levando para caminhos maus. Discotecas, bares, mais amizades, mais influências, e isso foi-me destruindo um pouco por dentro até eu começar a perceber que faltava algo dentro de mim. Eu sentia um vazio que não entendia aonde preencher, nem como. E mesmo no futebol ainda tive uma oportunidade no estrangeiro, de jogar no estrangeiro. Eu fui para lá nessa esperança, pensando que aquilo seria a solução para mim, mas não deu certo e tive que voltar para Portugal. Foi na altura que eu conheci a minha namorada e ali, vendo que o futebol para mim já as portas estavam a fechar, então para mim foi como se tivessem tirado o chão dos pés, porque era o meu sonho, era o meu desejo e eu não podia continuar em frente. Então apeguei-me a essa minha namorada. Depois da gravidez nós casamos, depois do nosso primeiro filho nascer, casamos, e ali começaram os problemas porque eu não tinha experiência nenhuma, nem eu nem ela, porque éramos muito jovens, e depois, devido à influência de terceiros na nossa família, nós tomamos atitudes menos boas e que prejudicou a nossa relação ao ponto de nós, em 2 anos de casados, chegamos ao ponto de nos querer divorciar. Ele gostava muito de estar e de ouvir as notícias que eram relacionadas com o futebol. Havia vezes que ele saía de casa só para ir para o café para poder ver o futebol, deixava nós, os miúdos, que já tínhamos os 2 miúdos, e ele saía de casa e ia para o futebol, sem pensar que tinha uma família, digamos assim, e que poderia estar mais próximo de nós. Ele era nervoso, apesar dele não demonstrar, porque quem olhava para o Sandro via um semblante muito calmo, porque ele também sempre foi muito de estar na dele, nunca foi de estar assim muito reunido, de gostar muito de falar, não, ele sempre foi muito observador. Mas ele era nervoso quando estava em casa ou alguma coisa o chateava ou alguma coisa que acontecesse que ele não conseguia lidar, ele ficava nervoso e não digo que ele acabava por descontar em nós, porque também ele não sabia como lidar às vezes com a situação. Foi um momento muito triste para nós, porque ela com 2 crianças e eu a querer me separar dela, a divorciar mesmo, então nós ali ficamos com as nossas mentes completamente bloqueadas. O pior momento foi quando eu me apercebi que, perdendo a minha esposa, iria voltar a ficar sozinho. Tudo o que se passava dentro da minha casa, quando nós nos casamos, eu ia sempre, ao invés de procurar o apoio no Sandro, que era o meu atual marido, eu ia procurar o apoio nas minhas irmãs, na minha mãe. Ou seja, e nem sempre os conselhos que nos possam vir a dar são os conselhos que necessitamos naquela altura. E isso acarretou muitos problemas, porque muitas das vezes eu saía de casa, ao invés de também estar com o Sandro, eu ia para a minha mãe. Também por causa da idade, muito imatura, queria estar sempre próxima da minha família. Nós já não víamos futuro naquela relação, quando no início tínhamos muitos projetos, tínhamos muitos objetivos em comum. E isso, ao longo do tempo, apesar de ter sido pouco tempo, foram apenas 2 anos, foram 2 anos do início do namoro que começamos a ter os problemas,
isso foi causando um desgaste na nossa relação. Eu cheguei primeiro ao Força Jovem, fui eu que conheci primeiro o trabalho do Força Jovem, e com o passar do tempo eu vi que os conselhos que eram dados no Força Jovem, que se eu colocasse em prática, iria ajudar não só a mim, mas também ao meu casamento. Então eu comecei a colocar em prática e o Sandro ficou curioso porque ele começou a ver mudanças em mim. Eu vi alguma diferença nela, vi uma certa alegria, vi uma certa paz, uma certa vontade em ela já conseguir lidar com os problemas que a gente tinha. Fomos muito bem recebidos, porque no Força Jovem somos todos uma grande família. Quando me receberam, deram-me uma direção, nós começamos a colocar em prática. E ali comecei a ouvir uma palavra positiva na qual eu nunca tinha ouvido. Mesmo depois de perder a minha avó, nunca tinha ouvido ninguém acreditar em mim, nunca tinha voltado a ver as portas abertas para os meus sonhos. Então no Força Jovem posso dizer que ganhei uma nova alegria, ganhei uma nova vida, ganhei uma nova visão. Reconquistei a minha confiança em mim mesmo, embora eu fosse casado, não nos divorciamos, muito pelo contrário, o nosso casamento desenvolveu ainda mais. Posso dizer que o Sandro é um pai exemplar, é um ótimo marido, ele é conselheiro, ele é amigo, ele é cuidadoso, ele é amoroso, ele é tudo o contrário daquilo que antes ele não era. Já não é nervoso, já não tem necessidade de se isolar. Não, ele quando tem alguma coisa para falar, ele chega e fala. E o Força Jovem, eu digo que foi a luz no fundo do túnel para mim, para a minha família. Nós participamos sempre no Força Jovem, estamos muito gratos a esse trabalho. Eu comparo muito da água para o vinho. São cores diferentes, são sabores diferentes e a minha vida é isso. Hoje tem cor, hoje tem sabor, hoje a minha vida está completamente transformada.